Olá, pessoal. Começamos oficialmente a nossa live. Primeiramente, muito bom dia a todos vocês. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês na data de hoje. E sejam muito bem-vindos a mais uma live Camis. Na semana passada, tivemos um prazer de assistir duas excelentes apresentações. Uma sobre conceitos básicos de grupos geradores e uma outra sobre lançamentos de filtros. Eu me chamo Thiago Costa e sou responsável pelo departamento de vendas de motores para os segmentos agrícola, construção e industriais. Gostaria muito de reforçar, pessoal, que a Camis Lives foi idealizada com muita paixão e profissionalismo, com o intuito de estarmos juntos, mesmo que seja de uma forma virtual e digital. E os temas que nós selecionamos são temas que irão ajudá-los a terem sucesso em seus negócios, sendo que a dinâmica que nós escolhemos é uma dinâmica de bate-papo e teremos um local de perguntas que a gente vai tentar ler as mesmas durante a live. Se a gente não conseguir responder-as ao vivo, iremos coletar e catalogar todas as mesmas e iremos devolver a vocês depois da live. Durante a live, o nosso chat estará desabilitado, mas como eu comentei, vocês poderão ver, fazer as perguntas diretamente no campo de perguntas e respostas. E antes, pessoal, de apresentar um pouco os temas que a gente irá tratar na data de hoje, eu queria só reforçar que faremos um sorteio de um brinde super interessante. Esse sorteio será realizado após a live e faremos para as pessoas que ficarem conectadas durante todo o período da nossa live. Eu queria começar, pessoal, falando um pouco sobre a Camis. A Camis é uma empresa multinacional com mais de 100 anos de história de sucesso, estabelecida no Brasil desde 1971, com planta de motores localizada na cidade de Guarulhos, muito próximo ao aeroporto internacional e margeando a rodovia Presidente Dutra. Possuímos um amplo portfólio de produtos para atender às suas necessidades, desde motores 2,8 litros até motores com 95 litros. Isso mesmo, pessoal, 95 litros. O motor é muito grande. Temos também grupos geradores completos, temos componentes como turbos, sistemas de pós-tratamento de gases, sistemas de filtragem geral e nada mais, nada menos como uma ampla rede de distribuição cobrindo todo o território nacional. O tema, pessoal, que nós iremos falar na data de hoje é sobre repotenciamento ou repower, deixando a sua máquina com uma força renovada. Esse é o tema que a gente vai tratar com vocês na data de hoje. A gente vai percorrer o conceito, o que quer dizer repower, o que quer dizer repotenciamento, os benefícios de adotar essa prática. A gente vai percorrer todos esses temas junto com vocês. E para me ajudar nesse nosso bate-papo, eu gostaria muito de apresentar duas pessoas super importantes no nosso ramo, no nosso segmento, super especialistas, ou concurso nas suas áreas. E eu começo apresentando o Hilder Rabelo. Ele é o nosso palestrante, será o nosso palestrante na data de hoje. Ele é o gerente de serviços e vendas do nosso distribuidor no centro-oeste do Brasil. Seja bem-vindo, Hilder. Muito bom dia. Muito bom dia, Thiago. Obrigado a todos pela participação. Espero que seja bem valioso essa live nossa, nosso bate-papo. Estaremos aí respondendo as perguntas que venham a surgir. Muito obrigado a todos. Obrigado, Thiago, pelo convite. Muito bom, Hilder. É um prazer receber você aqui. E também nós temos um grande convidado com a gente, que também vai nos ajudar a responder perguntas, vai ser também o nosso palestrante, que é Marcos Maeda. Ele é o nosso diretor de engenharia de motores e fica sediado na nossa planta de Guarulhos. Muito bom dia, Maeda.
Bom dia a todos. Tiago, pessoal nosso responsável pela execução da live, é um prazer, e mais do que um prazer, é uma satisfação grande de poder ter essa sessão de interação com a nossa cadeia de clientes e de distribuidores. Eu acho que é importantíssimo a gente manter esse relacionamento. Conforme o Tiago disse, eu sou responsável dentro da Cummins pela engenharia de motores. Contem comigo, contem com o nosso time. Eu acho que a Cummins ela tem uma função muito importante, que é alavancar os negócios dos nossos clientes e tornar, de certa forma, a nossa operação e a operação dos nossos clientes de uma maneira mais eficiente. Então, contem conosco. Eu acho que a engenharia da Cummins ela abraçou o projeto das lives e a gente tem um prazer, uma satisfação enorme de novo de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, Tiago, e obrigado a todos pela audiência aí. Contem conosco. Excelente, Maeda. Muito bem a sua introdução. Isso é verdade, né? O que a gente quer tentar fazer, sabemos do momento difícil de ter esse distanciamento social, mas nada mais importante seria ter vocês junto com a gente nesse momento, nessa conexão. Ainda bem que temos o mundo digital que nos ajuda a fazer isso e espero, né, que todos vocês tenham respostas às suas dúvidas e tenhamos aí uma hora de bate-papo muito prazeroso para todos nós. E aí eu queria, pessoal, começar a nossa dinâmica, né, esse nosso bate-papo, fazendo uma pergunta para o Hilder. Hilder, esclareça um pouco para a gente o que é esse negócio de repower, repotenciamento. Isso é a mesma coisa que colocar chip, aumentar a potência de motor? O que é isso? Explica um pouquinho para nós, Hilder. Tiago, muito bom essa pergunta. A gente ouve muito no mercado e tem muita confusão sobre o que é repower, o que é repotenciamento. A estrutura de repower da Cummins e de seus distribuidores é a troca de um motor ora original no seu equipamento, um motor que já está descontinuado, com dificuldade de encontrar peças de reposição, custo de manutenção elevados, ou até mesmo está desatualizado junto à tecnologia atual por um motor Cummins. O motor Cummins, já da maior fabricante de motores independente do mundo, possui diversas aplicações e um conhecimento muito amplo sobre esses motores. Então, a gente não faz um aumento de potência. O repower não é aumento de potência no motor, como a gente conhece muito no mercado, e sim um estudo a fundo da operação do cliente, da operação daquele equipamento, daquele caminhão, para a gente ver a real necessidade de potência ou torque, que são dois fundamentos importantíssimos para a aplicação do motor, em vida útil, consumo e todo o trabalho que o equipamento vai ser imposto, e a gente traz para o cliente a solução do motor exato. Então, a gente troca um motor, ora não Cummins, motor de nossa concorrência, para um motor Cummins de tecnologia atual, motor de peças de reposição, de custos muito dentro da realidade nacional e de tecnologia adentro. Também temos outra solução que é atrelada e caminha muito junto com o repower, que nós renomeamos de retrofit. Retrofit são a troca de motores Cummins por motor Cummins. Ou seja, eu estou trocando Cummins por Cummins. O porquê disso? Porque nós temos motores Cummins muito antigos, que são aí com mais de 30, 40 anos em operação, com tecnologias defasadas. Pode ser tecnologias da parte de pós-tratamento, de sistema de injeção de combustível, ou até mesmo que ele está operando um motor muito grande, muito pesado, e a gente consegue a mesma potência de um motor menor, de menor cilindrada, de menor peso, menores dimensões e tecnologias mais atuais. Isso a gente chama de retrofit. Ou seja, o repower e retrofit é nada mais do que a solução em colocar um motor atual, tecnologia avançada, com peças de reposição, suporte pós-venda, totalmente credibilizados ao nosso cliente naquela operação. Excelente, Hilder. Muito obrigado pela sua explanação. Você também comentou um conceito muito importante, que é o retrofit, que seria trocar um motor que já é bom, que já é um motor Cummins, porém que já tem, né, uma vida, né, que já passou horas e horas ou quilômetros, revitalizá-lo, né? Então,
os dois conceitos são dois conceitos muito importantes que levam em consideração todo esse trabalho que você comentou, Hilder. E para isso, pessoal, eu queria fazer uma enquete com vocês. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Existe um campo, né, para esse tipo de interação com a gente. A gente vai anotando as perguntas e vamos tentar respondê-las durante a nossa live. E a enquete que eu quero fazer com vocês, pessoal, agora que a gente sabe um pouquinho mais o que é um repower, o que é um retrofit, eu vou pedir para o pessoal colocar uma pergunta na tela, que seria a seguinte: qual segmento de repower ou retrofit ou repotenciamento você gostaria de conhecer melhor? Existem algumas perguntas, como algumas respostas, desculpa, com máquinas de construção, máquinas agrícolas, caminhões, ônibus, ferroviário, marítimo e todas as alternativas acima. Eu estou vendo bastante pessoas respondendo. Isso aí, pessoal. Vamos concluir essa dinâmica, até para que a gente direcione também todo o nosso esforço para atendê-los. Como eu comentei desde o começo, essa live é para vocês conhecerem um pouco mais a Camis e conhecer soluções que vão fazer com que vocês tenham mais sucesso nos seus negócios. Enquanto a gente está com a enquete acontecendo, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Maeda. Maeda, depois que a gente conheceu um pouco mais o conceito, o que quer dizer repotenciamento, o que quer dizer repower, quais seriam os benefícios, ou até uma pergunta mais direcionada? Vale a pena fazer esse repotenciamento, esse repower? Explica um pouco mais para a gente esse conceito, se nos dias atuais temos essa necessidade de fazer isso. Eu acho que é uma pergunta interessante e muito pertinente, Tiago, da gente conversar sobre a oportunidade de negócio da Camis e dos distribuidores, né? Tem um slide aí que eu acho que, se vocês puderem acompanhar, que ajuda a gente a compor esse raciocínio e fazer esse racional, né? Então, o que acontece? No passado, quando a gente discutia sobre o repower, sobre a troca de motores, era uma condição muito específica de equipamento realmente em final de vida, né? A gente entendia que existia para o pessoal de caminhões aí, primeiramente, um bom dia a todos aí. Eu estou vendo pela enquete que nós temos pessoal do segmento de caminhões também. Existia uma crença ou um ditado de que a cada troca de 2 cabines, aí sim você fazia a troca do motor, né? Então, quando a gente chegava ao extremo de fazer a troca do motor, na verdade, o nosso frotista, o nosso cliente já tinha provavelmente reformado o caminhão por um par de vezes, ou pelo menos trocado uma cabine, e isso fazia com que esse custo ou a operação de se trocar o motor, ela já era o final de vida do produto, e muito investimento já tinha sido feito para manter o equipamento em ordem. A Camis, ela participa de diversos desenvolvimentos com os mais diversos também fabricantes, sejam de caminhões, ônibus, sejam de máquinas e implementos. E, de maneira geral, a engenharia desses fabricantes também evoluiu, né? Isso significa o quê? Que, de maneira geral, os equipamentos, eles também melhoraram de vida, né? Então, quando a gente falava de troca de 2 cabines para a gente fazer um repower de motor, a gente hoje tem diversos fabricantes de caminhões que fizeram com que os níveis de vida e de durabilidade de componentes, tá, como cabine, como toda a parte eletrônica, também sejam duráveis ao praticamente o mesmo nível de motor. Então, significa dizer o quê? Que quando a gente vai para o repower de motor, o seu equipamento, o seu caminhão, o seu ônibus, ele tem os outros componentes também em condição. Significa dizer o quê? Que com uma troca de motor, o teu equipamento pode ficar realmente com uma performance de um motor novo, e todo o teu equipamento, devido a esses desenvolvimentos de engenharia que foram feitos nos últimos anos, eles ainda são capazes de operar por um bom tempo. Isso a gente já tem observado.
que são caminhões ou são máquinas e equipamentos que realmente eles têm um estado geral muito bom, e isso no passado não acontecia. Então, em paralelo a isso, né, a gente tem acompanhado que a vinda da pandemia e de toda essa circunstância que nós temos observado no nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo, ela trouxe também uma crise de rentabilidade muito grande para as empresas. Então, quando a gente fala de trocar hoje uma máquina de construção, uma máquina agrícola, ou trocarmos um caminhão ou um ônibus na frota, a gente tem uma dificuldade enorme por parte dos nossos clientes, a gente tem observado, de imobilizar esse capital e fazer a troca do equipamento. Então, o que eu acho que faz com que a gente una essa realidade de um repower possível com equipamento em boa condição, né, devido aos desenvolvimentos que a gente tem tido nas últimas décadas, mais uma crise de rentabilidade que impede muitas vezes o nosso cliente de fazer a aquisição de um equipamento novo, de um caminhão novo. E também, somado a isso, a gente tem um novo modelo de distribuição, né, muito gerado pela essa forma de consumo em que a nossa sociedade aqui no Brasil se encontra, né? Então, a gente tem um modelo de distribuição muito baseado no caminhão rodoviário, que precisa usar uma estrada, e para que essa estrada exista, a gente tem que ter uma máquina de construção civil que, né, faça a pavimentação e faça a manutenção dessa estrada. E a gente vê uma migração com o comércio via internet, o e-commerce, de uma forma que a distribuição que era baseada em alguns modais de capacidade maior, caminhões maiores e magazines do varejo realmente com lojas grandes, ele passou a ser muito mais capilarizado, muito mais segmentado, com uma operação muito seja feita por moto, seja feita por patinete, e que no nosso segmento muito para caminhões leves, né? Os caminhões urbanos de distribuição. Esse é um segmento também difícil, porque associado à crise de rentabilidade, de você conseguir fazer a aquisição de um equipamento novo, esse é um segmento que existem alguns concorrentes para os nossos clientes, que tem às vezes um caminhãozinho, tem às vezes um equipamento e se aventura, né? Então, esses concorrentes, eles trabalham com uma margenzinha muito pequena, bastante apertada, a concorrência é muito alta. Então, nesse cenário todo, eu acho que é extremamente colocar essa oportunidade, essa possibilidade de fazer um repower, primeiro porque diminui o custo de aquisição de um equipamento ou de um caminhão novo, de um veículo novo. Segundo, nós temos que operar de uma maneira muito eficiente, né? Existe uma fuga de caixa muito grande, então, para a gente garantir o nível de lucro e de liquidez numa operação, é importantíssimo que a gente consiga minimizar o investimento e a gente consiga maximizar os lucros, né? Parece meio óbvio o que eu estou dizendo, mas eu acho que a ferramenta e essa operação de repower, ela pode ajudar das duas frentes. E a gente vai explicar um pouquinho depois aonde a gente atua também, maximizando o lucro com o produto correto para a aplicação de cada cliente que a gente tem. Então, eu acho que esse é o cenário. Eu estou tentando dar uma ideia de como a Cummins enxerga a pandemia, como a gente está se situando, como a gente está reagindo ao mercado e quais são as soluções, principalmente aqui na pauta no tema de repower, de como a gente pode realmente contribuir para a gente ter os nossos clientes de maneira geral satisfeitos e operando de maneira mais eficiente. Muito bom, Maeda, muito boa essa explanação. Eu acho que você foi muito feliz, né, nos comentários, ainda mais a longevidade das máquinas ou dos equipamentos, dos caminhões, mostrando que vale sim a pena você revitalizar o coração da sua máquina, o coração do seu caminhão, o coração do seu ônibus, que é o motor. Muito boa essa explanação. Pessoal, antes de a gente passar para o próximo bloco, eu queria que a gente visse, né, o resultado da nossa pesquisa, para tentar ver como que as pessoas gostariam. Com 39%, máquinas de construção seria o que as pessoas vão ver mais. 36% caminhões, 39% máquinas de construção, seguidos por todas as outras alternativas. Então, temos um pouco de cada coisa. Muito bom, pessoal. Acho que isso
norteia bastante, né, a nossa discussão. Vocês verão um pouquinho mais para frente alguns exemplos desse tipo de trabalho que nós já realizamos. É um trabalho muito minucioso, é um trabalho muito detalhado, é um trabalho com muito cuidado para que a sua máquina, seu produto, ele volte a performar e, às vezes, até melhor do que ele fazia antes. Isso acontece mesmo, pessoal. Seguindo, obrigado, pessoal, por ter colocado a pesquisa aqui para nós. Eu estou fechando agora a pesquisa. E aí eu faço... tem bastante pergunta chegando, tá, pessoal? Tem perguntas do Tiago Galeano, perguntas da Ana Lúcia. A gente vai respondê-las, né? A gente vai ter um bloco de respostas. Nós iremos respondê-las sim, tá? Aí eu passo... Hilder, fala um pouco para nós. Agora nós já sabemos o que quer dizer o repotenciamento, retrofit. Já tivemos a sua aula com relação a isso. Já tivemos uma aula do Maeda sobre o porquê fazer, né? Qual que é a necessidade atual. E eu queria agora que você mostrasse para nós um pouco mais quais são as experiências Camis que nós temos nesse segmento. Bom, Thiago, muito bom. Vou compartilhar com todos, tá? Uma interessante ferramenta que nós tivemos, sempre preocupando com o resultado do cliente. Nós desenvolvemos os Repowers focado em soluções que tragam rentabilidade para a operação do cliente. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora um vídeo de uma operação de um cliente nosso. Só um minutinho. De um cliente nosso, onde nós tivemos esse trabalho feito e ele foi todo... Conseguimos resultados aí espetaculares. Muito bom, Hilder. Estamos aguardando. Só um minuto, deixa eu só compartilhar o áudio com vocês também. O motor ficou muito mais evoluído, gasta menos petróleo, menos combustível, mais potente a forma de compactação dele. Mais forte, bem mais resistente. Nesse caso, eu trouxe para vocês um exemplo de um equipamento de compactação de solo, muito aplicado no nosso mercado rodoviário, na parte de manutenção de estradas. E um detalhe que fica muito claro, Thiago, até mesmo pelo que o próprio operador ele relata, é que a nossa preocupação não foi simplesmente em trocar um motor pelo outro, e sim entender a operação. E nesse entendimento de operação, trazer junto à engenharia um estudo de qual potência, qual torque correto para aplicar nesse equipamento, sempre preocupado na melhor rentabilidade. Então, é muito interessante ouvir o relato de operadores e de proprietários desses equipamentos, falando que teve melhor compactação, que é consequência de um torque melhor e um consumo menor. Esse caso específico, eu tenho os números que a gente fez o acompanhamento, na mesma operação, com dois equipamentos do mesmo modelo, um com motor genuíno e um já com Repower, com motor Camis. Nós acompanhamos durante um mês a operação, sendo a rodagem por 8 horas. O consumo normal do equipamento era de 12 litros hora, e no Camis a gente conseguiu chegar a 11 litros hora. Quando a gente pega um acumulado do mês, onde o equipamento com motor original teve um consumo de 1.920 litros no mês, nós conseguimos alcançar 1.760 litros no mesmo trecho, ou seja, uma economia de 9% de combustível. E eu nem falo ainda em manutenção preventiva, custo de manutenção corretiva, somente a economia da operação, que traz para o cliente esse resultado
de fazer o investimento em um motor Cummins e ter um resultado logo em seguida já na operação e consumo de combustível por estar com um motor Cummins e um motor mais atualizado, um motor que tem um pacote de tecnologia todo dentro dele e aplicado da forma correta, torque e potência. Muito bom, Hilder, muito bom. Agora temos mais um pouco de exemplos, né, das coisas que nós fizemos. Temos sim, Thiago. Tem aqui 3 cases de sucesso já da distribuidora Cummins Centro-Oeste, a DCCO, junto com a Cummins Fábrica. Nosso foco inicial foi muito no mercado de construção e mercado de agricultura. Fico muito feliz em ver o pessoal de construção participando de nossa live, porque eles vão conseguir ver as soluções que nós já temos. E também no mercado de caminhões, onde nós tivemos um veículo de rodagem em cidade, muito bem colocado, como o Maeda nos explanou sobre esse mercado. E no caminhão, a gente teve uma preocupação um pouco além do que o mercado de construção, porque não é simplesmente a economia de combustível. Nós ouvimos a voz do cliente na solicitação de que tivesse uma melhor retomada de potência e uma subida, principalmente quando esse veículo está operando dentro de centros urbanos e tem aclives muito grandes e atenuosos e com carga. Então, nós conseguimos também fazer o trabalho nesse veículo de forma a atender a satisfação do cliente, não só em consumo, mas também no que traz resultados para ele na sua operação do dia a dia. Uma retomada, retomada de potência, uma resposta rápida de aceleração, porque hoje o veículo, por mais que ele esteja somente em cidade, que ele seja o conceito para a cidade, ele faz intercidades e até interestadual. Então, a nossa preocupação é colocar veículos de pequeno porte, de 3.500 quilos, para que ele esteja preparado para pegar a estrada com a confiança do produto Cummins ali batendo no seu peito como um coração. Excelente, Hilder. Então, quer dizer, essas imagens que nós estamos vendo agora na tela, se um cliente nosso, que estiver até na nossa live, ou qualquer pessoa que tiver um tipo de máquina ou esse caminhão, é só procurar um distribuidor Cummins e nós já teremos a solução pronta para ele. Sim, nós já temos a solução para esses equipamentos e também gostaria de deixar claro que nós não fugimos do desafio. Caso tenha outros equipamentos que não sejam esses 3 demonstrados, nós vamos entender a aplicação, entender qual é a necessidade do cliente e apresentar a nossa solução, sempre uma solução pensando nos 3 pilares de economia de combustível, a potência e torque, para que a rentabilidade da operação do cliente consiga ser a melhor e a marca Cummins ser ponto fundamental para o sucesso dos nossos clientes. Excelente, Hilder, excelente. Eu queria até aproveitar, eu tinha comentado, né, que eu ia fazer algumas perguntas mais para o final, mas eu estou vendo bastante perguntas chegando e tem uma que é super interessante, não aparece a pessoa que está anônimos aqui, mas é uma pergunta muito interessante que eu queria ver, ou você, Hilder, ou Maeda, para me ajudar a responder. Como que fica a parte da documentação que tem o veículo atrelado ao motor? Como que fica essa parte de documentação? Excelente pergunta. Muito obrigado a quem fez essa pergunta, Thiago. Isso aí nos traz uma interação muito interessante, tá? Quando a gente fala de veículos, existe uma necessidade de trocar no documento junto ao órgão regulamentador estadual, o DETRAN. Então, a Cummins, ela fornece um produto genuíno, de fabricação nacional, que atende todas as normas regulamentadoras nacionais e até internacionais. Com a nota fiscal, ele vai ao DETRAN e faz a gravação. A nota fiscal do motor, quando ele contrata a solução de repower, consta a série do motor. Então, o DETRAN simplesmente vai taguear aquela nova série no documento do veículo, amarrando a série do motor, a série do chassi. Para equipamentos de construção e para equipamentos da linha verde, de agricultura, não tem essa necessidade. Então, o cliente vai receber a nota fiscal, onde vai estar marcado a série do motor que ele está levando no seu equipamento, simplesmente para ter um cadastro, para ter um registro. Para equipamentos, não tem necessidade de fazer um cadastro em algum órgão regulamentador. Para veículos,
Simples e prático. Leva a nota fiscal com o veículo ao Detran, ele vai fazer a gravação em um novo documento, amarrando a série do motor com a série do chassi. Nenhum segredo. Muito bom, Hilder, muito boa a explanação. Essa foi uma pergunta que fez. Infelizmente, a pessoa está anônima, a gente não consegue ver aqui a pessoa que perguntou, mas agradeço a pessoa que perguntou. E eu acho que é a mesma pessoa que fez uma outra pergunta. Eu estou até fugindo um pouco aqui do nosso script, mas eu gosto bastante dessa dinâmica e dessa interação com as pessoas que estão acompanhando a gente. E uma das perguntas que até tem duas pessoas que fizeram essa pergunta, sobre que garantia que tem essa aplicação. Existe garantia? Os distribuidores, junto com a Camis, dão garantia por esse trabalho feito, Hilder? Mais uma excelente pergunta, Thiago, que nós recebemos. A Camis, como eu já mencionei, é a maior fabricante de motores independente do mundo. Então, a gente possui esse know-how, esse métier de motores e uma grande capacitação técnica para desenvolver aquela solução para o cliente. Pensando nessa solução, todo motor Camis, ele possui 12 meses de garantia. Isso mesmo, 1 ano de garantia. Mesma garantia como se fosse de um veículo novo, de um equipamento novo, nós vamos conceder garantia para aquele motor que foi instalado. Detalhe, garantia contra falhas de produto, defeitos de fabricação. E você vai ter uma garantia que vai dar tudo certo, não tenha dúvida, se a instalação desse motor, dessa solução, for feita por um distribuidor Camis autorizado, onde é seguido toda uma regra que a gente chama de IQA, que são as validações de instalação, para que a gente tenha performance atendida de acordo com o que foi dimensionado. Ou seja, solução Camis, garantia de 1 ano, é despreocupação para o cliente. Solução completa. Muito bom, Hilder. É bom a gente compartilhar, né, que, pessoal, não é uma solução caseira, não é uma solução profissional, feito pela Camis, pelos nossos distribuidores, altamente capacitados, respeitando toda a interface com a sua máquina e dando garantia, né? O mais importante é dar a garantia para a pessoa que está solicitando esse serviço e vai ter, mais uma vez, eu gosto muito de reforçar isso, pessoal, um coração novo. Vai estar batendo um coração novo dentro da sua máquina, dentro do seu caminhão, dentro do seu ônibus, enfim, isso é o mais importante. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Maeda. O Maeda, já a gente vai passando, já estamos até na metade da nossa live. Cada vez que a gente conversa mais um pouquinho, a gente aprende um pouco mais. E essas interações que estamos tendo com as pessoas lá é muito importante, bastante perguntas aparecendo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Maeda, quais são os benefícios, né, oficiais de ter, né, esse repower sendo feito pela Camis e seus parceiros distribuidores? Maeda, você nos escuta? Oi, pois não. É uma pergunta muito, muito importante e eu acho que ela faz sentido, né? Porque o nosso mercado, ele é bastante diverso do ponto de vista do pós-venda e daquilo que a gente tem em campo, né? Então, a gente sabe que essa oportunidade do Repower, ela concorre, de certa forma, com oficinas, depósito de peças, desmanches, etc, etc, etc. Então, existe uma série e uma variedade muito grande de possibilidades no mercado. E eu acho que o principal fator que faz com que a gente, da Camis e dos nossos distribuidores, a gente tenha a melhor solução para os nossos clientes é o fato da gente ter uma conexão muito grande entre os nossos produtos de fábrica e os produtos e o repower em si, executado pelo nosso distribuidor. Então, os pontos fortes que a gente entende, principalmente do ponto de vista técnico de engenharia, é que todo repower feito pela Camis e pelos seus distribuidores, ela conta sempre com o equipamento original de fábrica, né? E o que significa isso para o nosso cliente final, né?
Você tem a garantia de procedência, o Hilder já falou de nota fiscal, né? Isso é muito importante. São motores que passam pelo todo o processo de montagem e de qualidade, que são os motores da nossa linha 0 km. Ou seja, eles são montados e são testados conforme os requisitos de um motor que vai para uma montadora, por exemplo. Então, com isso, você tem a garantia, não só a garantia de 12 meses, que o Hilder falou, mas a garantia de performance e a garantia de qualidade. Acho que isso é muito essencial. Você tem um motor novo, de novo, né? Essa que é a ideia. A segunda fator que eu acho que é interessante, que é sobre o aumento da eficiência na operação. Aquilo que eu comecei a falar no primeiro slide, a gente cobre a questão do investimento menor e como a gente cobre a outra ponta da operação, que é o aumento na eficiência e no lucro, né? A verdade é uma só. A gente observa que, principalmente quando a gente tem o segundo dono do equipamento ou do caminhão, por exemplo, a gente percebe que já é um equipamento ou um caminhão que foi comprado para uma certa missão. Então, provavelmente, o primeiro dono, o primeiro uso, ele realmente é mais aderente, ou ele é mais próximo daquilo que o caminhão, o equipamento foi fabricado. Mas a partir da segunda venda, né, desse equipamento, desse caminhão, as missões elas começam a ficar um pouco distantes daquilo que originalmente o equipamento foi projetado e foi desenvolvido. Claramente, por exemplo, o que eu quero dizer aí já começa aquele mercado onde o caminhão que era estradeiro, estradeiro no bom sentido de fazer o trecho de estrada, ele passa de segunda mão, eventualmente, a fazer um papel de basculante, né, ou um papel de distribuição, um carga seca, e ele começa a desviar um pouquinho daquela vocação original. Quando a gente se propõe a fazer o repower através dos nossos distribuidores, contando com a ajuda da engenharia, a gente tem a missão de realmente enxergar e entender a operação do cliente e sugerir, e mais do que sugerir, eu acho que a gente tem a capacidade de definir junto ao nosso cliente qual a melhor especificação para aquela operação. Por exemplo, nós temos alguns cases, alguns casos onde o caminhão, ele era um caminhão para um uso inicialmente com motor de 9 litros, 700, 800 quilos de peso de motor. A partir da análise da aplicação e de qual o melhor produto Cummins a ser instalado nesse repower, foi possível, por exemplo, instalar um motor apesar de uma capacidade volumétrica menor, com um nível de tecnologia maior, é possível reduzir dos 700, 800 quilos para um motor de 450, 500 quilos, mantendo ou aumentando o nível de potência, e muito melhor que isso, que é garantindo um consumo na operação muito melhor do que aquele motor antigo, um motor pesado e um motor que não é tão eficiente do ponto de vista energético como os motores da Cummins. E aí a gente entende o quê? Que a gente consegue traduzir aquela balança entre o menor custo de investimento e o maior lucro operacional, justamente operando com motores com alto rendimento, e mais do que alto rendimento, com a especificação correta para o uso, seja num caminhão ou seja numa máquina agrícola. Um outro ponto, máquina de construção também. Um outro ponto bastante importante é que, assim, os motores da Cummins, e a Cummins, ela tem um dos valores muito importantes para a gente, o valor de ser e termos produtos em conformidade com as legislações de ambiente, de nível de ruído e, principalmente, de segurança. É muito importante que todo o equipamento da Cummins, ele tem esses 3 pilares, desde do projeto inicial, desde as fases iniciais do desenvolvimento até a industrialização. Então, quando a gente faz o repower, nós temos que ter em mente que o produto Cummins que está sendo instalado, ele tem realmente o compromisso em manter e estar em conformidade com os regimes de emissões, de ruído e de meio ambiente. Acho que isso é muito importante. E o último item, que eu acho que é o começo daquela conversa que a gente teve, existe uma engenharia, e essa engenharia ela está na fábrica, na engenharia de motores, e essa engenharia de motores da fábrica ela é ligada a cada um dos distribuidores que também tem a incumbência de uma parte do desenvolvimento, uma parte, né, dessa operação de repower, que é justamente fazer a definição de qual o melhor motor levando em conta a operação do nosso cliente,
fazer essa conexão com a engenharia de fábrica e, mais do que isso, a nossa engenharia que está lá no distribuidor, ela é capaz de fazer a aprovação dessa aplicação, fazer com que realmente a gente tenha, pela engenharia de fábrica, um alcance muito maior. E isso garante todos os padrões, não só de qualidade, mas de aplicação e os requisitos de engenharia. Realmente é um modelo de negócio muito interessante, onde o nosso cliente final pode ter tranquilidade de que o desafio, como o Hilder colocou, seja ele qual for, ele vai ser endereçado pelo distribuidor e chegará até a nossa engenharia na fábrica. Então, são vantagens que eu entendo que a Cummins oferece e que o modelo de repower que a gente está apresentando, conversando aqui hoje, ele tem uma vantagem muito substancial sobre as outras possibilidades que o mercado oferece. Então, resumindo, é um apoio de fábrica, com produtos realmente tecnológicos e muito eficientes e com uma abordagem bastante específica para a aplicação e a operação de cada um dos nossos clientes. Essas acho que são diferenciais do ponto de vista técnico que fazem total diferença quando a gente compara com o que temos no mercado. Excelente, Maeda. Eu acho que a sua explanação foi muito esclarecedora. A gente conseguiu ver exatamente, né, os potenciais e os benefícios do cliente, né, escolher fazer esse trabalho junto conosco, né, com a planta, com os nossos distribuidores. Temos total capacitação técnica para isso. E eu queria aproveitar, Maeda, você fez um comentário muito importante sobre emissões. Eu acho que vale a pena a gente só fazer um parênteses, até chegou uma pergunta nesse sentido. Como são as emissões atuais no mercado brasileiro? As máquinas são emissionadas, os caminhões são emissionados. Você pode contar um pouquinho para a gente, só um briefing de como estamos hoje a nível de emissões? Perfeito. Um tema e uma pauta bastante importante, né? Eu acho que globalmente existe uma preocupação muito grande com a questão ambiental, a questão, por exemplo, do efeito estufa e da queima de combustíveis fósseis. E o Brasil não tá à parte dessa discussão. O Brasil participa de diversos tratados e diversos acordos globais sobre a diminuição do nível de emissões de gases, por exemplo, e de poluentes. E, historicamente, é um movimento que começou nos veículos de carro de passeio, migrou para os veículos comerciais, notadamente os caminhões e ônibus, e a última fase incluiu o segmento de máquinas. São protocolos ou são regulamentações que elas obedecem fases de introdução, ou seja, o equipamento comprado anterior à entrada daquele regime de emissões, ele é permitido de ser vendido, comercializado e trocado, não há problema algum, mas a partir de determinadas datas, os equipamentos 0 quilômetro ou 0 hora, eles têm que obedecer e estar em conformidade com esses regimes de emissões. Atualmente no Brasil a gente tem o Procon P7, que é similar à norma Euro 5 europeia de emissões. Isso quando a gente fala do segmento de transporte de veículo comercial, notadamente caminhões e ônibus. E a gente tem o regime de emissões MAR 1, que são para as máquinas fora de estrada. São regimes de emissões, e acho que é interessante conversar disso, quando comparado aos mercados mais evoluídos do ponto de vista de volume de negócio, volume de produção, notadamente Europa, Estados Unidos, os nossos de emissões são um pouquinho abaixo, ou seja, o nosso nível tecnológico não é tão alto sob o ponto de vista de emissões, conforme esses mercados mais competitivos, mas a gente entende, e mais do que isso, a Cummins apoia a causa no sentido de incentivar que os produtos sejam cada vez mais em conformidade com o regime de emissões, cada vez mais severo, que realmente a gente precisa cuidar do nosso planeta. Então, é interessante essa conversa e assim, tenha certeza de que o produto especificado ou definido pelo nosso distribuidor, ele é em conformidade com o regime de emissões que a gente tem para aquela máquina ou aquele equipamento. Excelente, Maeda. Muito obrigado por essa explicação.
É importante, né, reforçar que isso é um pilar da Camis, é um valor da Camis, é a parte de emissões. Então, é muito importante isso. Hilder, tem uma boa pergunta para você aqui, Hilder. Eu acho que a gente vai conseguir respondê-la de bate-pronto, mas até eu perdi aqui a pergunta, ela estava aqui na minha tela, apareceu. É possível substituir o motor Isuzu na aplicação Case CX160B por um Camis? Quem fez essa pergunta é o Luiz Gomes. Luiz, Hilder, você me ajuda, tá? Mas, Luiz, é importante você contatar, né, o distribuidor mais próximo da sua região, né, se você tiver, porventura, essa máquina, que com certeza a gente vai estudar, né, a substituição desse motor. Hilder, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Isso mesmo, Thiago. Eu até respondi para ele aqui no chat também. A gente precisa entender o equipamento, entender a operação, para que a gente consiga trazer para ele a melhor solução. Então, basta entrar no site da Camis, dependendo do local que ele estiver, ele vai ter o contato do distribuidor local, e com isso o distribuidor local vai fazer esse primeiro atendimento. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro a todos é que todos os desafios são bem-vindos. Por esse equipamento eu não conheço, mas essa análise de operação, entender o equipamento em si, pode ser que a gente consiga atender sim. Excelente, Hilder, excelente. Fique à vontade, pessoal, fique à vontade de fazer as perguntas. Nós estamos quase chegando no final da nossa live. Tem mais algumas perguntas que vieram, que eu vou pedir ajuda, né, dos palestrantes, do Hilder e do Maeda. Uma das perguntas, Hilder, é sobre combustíveis. A gente pode usar qualquer combustível nos motores? Tem alguma regra, né, nesses motores que a gente usa para fazer o repotenciamento? Explana um pouquinho mais para a gente esse tema. Uma pergunta excelente, Thiago, e muito comum no mercado. Hoje nós temos dois tipos de combustível diesel fornecidos, que é o diesel comum, S500, e o diesel S10. O diesel S10, ele é totalmente aplicável em equipamentos ou veículos que tenham sistema de pós-tratamento, pelo nível de emissão que é requerido pelo próprio sistema eletrônico de proteção daquele motor. Então, para motores que tenham que atender uma norma de emissão de poluentes, é requerido que se aplique o diesel S10. Já para motores mecânicos, motores de equipamentos agrícolas, alguns equipamentos de construção, pode sim usar o diesel comum, que aí já são outras normativas. A Camis ela é capacitada e tem em seus motores tecnologia para que atenda de acordo com o combustível que a gente encontra no mercado. Eu gosto muito de falar para todos os clientes, deixar claro que, na regra, motores mecânicos, qualquer um dos diesel, S10 ou diesel comum, traz a operação do equipamento, mas para motores eletrônicos, como se fosse uma regra básica, todos já requerem que seja o diesel S10 pelo nível de emissão de poluente. Existem aplicações, como máquinas de construção civil, da linha amarela, da linha verde, até máquinas industriais, como grupos geradores, motobombas, que podem ter um motor eletrônico, mas por não ter um sistema de pós-tratamento, pode ser aplicado o diesel comum, o diesel S500, sem que tenha interferência na performance, sem que tenha interferência na vida útil do componente, do equipamento. Na dúvida, sempre procure no manual do equipamento, no manual do motor, em um caso de repower, ou procure, contate o distribuidor local, e você vai ter a dúvida esclarecida. Muito bem, Hilder. Até falando sobre distribuidores, né, veio uma pergunta de qual empresa procura em Minas Gerais para avaliar a possibilidade de repórter na minha máquina. Minas Gerais, pessoal, tá anônimos, não sei quem que fez a pergunta, mas ela é gerida pelo nosso distribuidor em Minas Gerais, que é chamado de DCML. É só você entrar no site da Camis que você vai encontrar, tem um Fale com a Camis, existe um telefone e também existe um chat que você pode perguntar e aí o distribuidor mais próximo entrará em contato com vocês. Teve várias perguntas relacionadas a isso.
Então, até incentivo vocês que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, se você tem um produto que você está tendo um gasto excessivo com manutenções, porque às vezes é um motor importado, às vezes é um motor que as peças são caras, e você está tendo esse gasto adicional, entre na nossa página camis.com.br para que você acesse e fale com a gente, o telefone 0800 da Camis e também o chat. Você fazendo a solicitação, nós entraremos em contato com vocês para ajudá-los o mais rápido possível para que a gente atenda a necessidade de vocês e vocês tenham um ganho de operação melhor com a utilização de um motor, primeiramente, novo, e um motor Camis que tem um leque de opções muito grandes, um leque de potências, um leque de peças disponíveis. São motores que a gente produziu milhões de motores mundialmente e também no mercado brasileiro. Então, tem uma disponibilidade muito fácil de encontrar as peças para esses motores com custo super acessível. Então, procure, se conecte com a gente via a nossa página da internet, que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. Tem mais uma pergunta aqui, que é sobre motores eletrônicos, né? Como fazer repowers de motores eletrônicos. Essa pergunta surgiu por várias pessoas na nossa live, e nós entendemos, motores eletrônicos são um pouco mais difíceis, a interface eletrônica da máquina com o motor, mas nada é impossível, pessoal. Nós temos a Camis, temos nossos distribuidores altamente capacitados, como o Hilder mencionou, adoramos desafios. Então, conte com a gente, que com certeza, se a sua máquina hoje, ela usa a sua máquina, seu produto, ela utiliza o motor eletrônico, a gente tem sim capacidade de colocar um motor eletrônico Camis no lugar dessa. Teve até um case que o Hilder mostrou recentemente para nós, naquele slide, que apresentava, por exemplo, um caminhão que é eletrônico, caminhão eletrônico atingindo as leis de emissões vigentes, e a DCCO fez um excelente trabalho de colocar um motor Camis no lugar do motor original que tinha nesse caminhão. Hilder, se você quiser complementar, eu acho que eu consigo contribuir um pouquinho. Basicamente, assim, são segmentos que estão entrando na era eletrônica, né? Nós temos, historicamente, isso começou ali no veículo comercial, né, os veículos, notadamente os ônibus, caminhões, e essa migração para os motores eletrônicos ele vai acontecer de maneira cada vez mais radical no segmento fora de estrada, e eu diria até que a complexidade em eletrônica que nós vamos ter em máquinas, por exemplo, máquinas agrícolas com conexão com GPS, dados na nuvem, ela passa, em determinado momento, pelo menos no meu entendimento, a ser mais complexo do que até os caminhões e ônibus que a gente tem na estrada. O que eu estou querendo dizer é que tudo é uma questão de evolução. E é uma evolução que ela parte de regras pré-estabelecidas. Então, assim, o que eu quero dizer é que existem protocolos de comunicação, existem arquiteturas de integração com a sua máquina ou com o seu caminhão, que, de forma geral, permitem um acoplamento e uma integração no nível mais básico, muito tranquila de ser feita. Notadamente, todas as informações que circulam no motor eletrônico ou dentro da tua cabine do caminhão ou dentro da cabine da tua máquina, elas obedecem a alguns protocolos internacionais de comunicação. Então, assim, o que eu quero dizer, sob o ponto de vista do operador, é que a solução da Camis, ela vai ser uma solução para o usuário final, plug and play. O que eu quero dizer é, ele tem que ir lá, dar a partida, seja no botão, seja na chave, e aquilo tem que funcionar. É responsabilidade nossa, junto do distribuidor e da fábrica, garantir que esses protocolos de comunicação, que são nativos dos nossos produtos, eles comuniquem e mais do que comuniquem, eles tenham a completa operação de maneira segura para o usuário, né?
e de maneira a maximizar a operação. Então, complementando, acho que o que você está querendo dizer, né, Thiago, do ponto de vista técnico, é que, assim, existem protocolos de comunicação, existe toda uma arquitetura comum, básica, que circula ao redor do motor eletrônico, notadamente pedal, ou posição de alavanca, de aceleração, e esses são itens que vão estar em qualquer motor eletrônico, de maneira geral, e que obedecem a um protocolo de comunicação. O desafio, e você está correto, é como fazer o ajuste fino, como a gente garantir que isso funcione, e não só funcione, mas que a gente consiga ter o nível de segurança na operação, que a gente tenha a tranquilidade que esse equipamento está em conformidade. E isso é papel da nossa engenharia de aplicações, que está ali ligado, está dentro do nosso servidor, mas muito ligado à nossa aplicação, na nossa engenharia dentro da fábrica. Muito bom, Maeda. Obrigado pela sua explanação. Essa foi uma pergunta, bastante pessoas fizeram essa pergunta, porque é o que você comentou. Hoje em dia, a motorização mecânica está se tornando cada vez mais cara também, né, até alguns custos, e a eletrônica veio para ficar, não tem mais volta, e vai vir, e cada vez mais nós teremos essa parte eletrônica, porque a eletrônica ajuda, né, pessoal? A eletrônica não é só custo, ela traz um monte de benefícios, ela traz controles, ela traz gestão, ela traz possibilidade de você não trocar peças que ela não tenha problema, porque você tem diagnose em relação a isso. Então, isso é muito importante. O eletrônico traz muitos benefícios para a operação. Consumo de combustível, controles e afins. A gente está chegando, pessoal, ao final da live, mas eu gostei de uma pergunta, que seria a última que a gente vai conseguir responder aqui online. Só deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que foi o... Cadê aqui? Onde estava? Que foi o Nilo. Acho que o Hilder até já respondeu para ele, que é se ele tem um caminhão diesel, ele tem um caminhão que requer um diesel S10 e na estrada ele não encontra esse diesel. E qual seria o prejuízo do equipamento ao usar um diesel S500, por exemplo? Esse até o Hilder já respondeu aqui para ele, que pode ocasionar falhas no sistema de pós-tratamento, não atingindo os níveis necessários. Maeda, se quiser só complementar alguma coisa. A gente entende dessa limitação, é uma limitação que é ligada à infraestrutura e à disponibilidade de combustível de baixo teor de enxofre, né? Esse é o nome técnico para esse tipo de combustível, ou seja, diesel com baixo teor de enxofre. E realmente, as condições de operação, elas podem estar bastante prejudicadas, vamos dizer assim, do ponto de vista de funcionamento, de falhas no sistema, e até gerando, eventualmente, em casos extremos, entupimento do sistema de escape, aumento de temperatura, e pode acontecer até falhas. Então, uma das coisas que eu acho que, uma das ações que tem que ser feita, para quem direcionar essa pergunta, é entrar em contato com a ANP. A ANP é o órgão regulamentador, e não só regulamentador, mas também fiscalizador desse tipo de ocorrência, e, por lei, esse diesel deveria estar disponibilizado em todo o território nacional, justamente para evitar esse tipo de prejuízo no equipamento ou na operação do nosso cliente final. Muito bom, Maeda. Muito obrigado. E até complementar também, Thiago, um pouco o Maeda, é que os componentes Cummins, os motores Cummins que motorizam aí caminhões que requerem um diesel de baixo teor de enxofre, diesel S10, eles possuem sistemas de proteção para que, uma vez que aplicado o diesel que não atenda os níveis de emissão, os níveis requeridos, tragam alertas inicialmente ao cliente. Então, o painel dele vai dar alertas, e assim, chegando até a níveis de despotenciamento do motor, ele dá um derate, né? Tira um pouco de potência do motor na operação, para ele evitar problemas futuros de grande porte, até catastróficos, tal como o óxido catalisador, bomba de Arla, e assim vai. Então, tem esse sistema de proteção para que não seja na primeira aplicação você tenha problema. E gostaria de ressaltar que a rede de distribuição Cummins ela está totalmente capacitada para fazer esse diagnóstico e correção e reparos no sistema de pós-tratamento uma hora que ele seja da Cummins.
Muito bom, Hilder, muito boa essa sua intervenção. Tanto o Maeda e a sua explicação são muito claros. Agradeço a pergunta feita pelo Nilo. E, pessoal, infelizmente, eu acho que a gente poderia gastar aqui mais 3 horas de live. Eu estou muito contente, né, de ter 2 pessoas comigo nessa live, esses 2 pessoas que conhecem muito do setor diesel. E eu queria também agradecer toda a equipe de apoio, né, que nos ajudou a deixar essa live muito mais leve, muito mais prazerosa, e a vocês, né, que participaram, a vocês clientes, a vocês parceiros, a vocês amigos, enfim, agradeço muito, muito a participação de vocês. Contem com a Camis. Infelizmente, não foi possível responder todas as perguntas que estão no chat agora. Entretanto, todas as perguntas serão respondidas e enviaremos a vocês. Junto às respostas, a todas as pessoas que conectaram, nós enviaremos também o contato dos nossos distribuidores para que fique até mais fácil, se você tiver a necessidade e precisar do nosso apoio, você encontrará esse apoio. Agradeço muito a vocês. Maeda, você quer falar algumas coisas finais? Não, primeiro agradecer a todos, a audiência, ao público, aos nossos clientes finais, a você, Thiago, muito obrigado pelo convite, a toda a equipe técnica que suporta a execução da live, e principalmente eu acho que a oportunidade de trocar informações, né? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que traz uma proximidade que às vezes na fábrica a gente não tem, que é com o usuário final, e nós também podemos estar mais dos nossos usuários finais. Então, agradeço, acho que é uma troca, não é nunca uma informação que vai num sentido, ela também vem em outro sentido. Foi muito bom receber as perguntas e poder fazer toda essa interação. A gente acredita muito no segmento, acredita muito no mercado e na retomada. Então, a gente tem que ser o elemento facilitador, eu volto a falar, para possibilitar que o nosso cliente final opere e opere de uma maneira ainda mais eficiente. Muito obrigado pela oportunidade e conte sempre com a gente. Muito bom. Hilder, palavras finais? Gratidão a todos que participaram. Espero que tenha sido muito válido apresentarmos algumas das nossas soluções que temos a nossos clientes. Gostaria, em nome de toda a rede de distribuidores Camis no Brasil, nos deixar à disposição, nos contacte. Você sempre vai encontrar uma solução na rede Camis para o sucesso do seu negócio. Obrigado, Thiago. Obrigado, Maeda. Obrigado a todos. Estamos aí sempre à disposição para vocês, aí, nossos clientes finais, trazer sucesso à sua operação. Muito obrigado, Hilder. Bom, pessoal, um grande abraço a todos vocês. Sintam-se abraçados virtualmente. Agradecemos a participação e esperamos vocês nas nossas próximas lives. Toda semana teremos novidades. Um grande abraço.